Meus irmãos, bom dia, Pai e Senhor, uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de sexta-feira, uma sexta-feira de paz, de vitórias, hoje dia 20/6 de 2025, que o Senhor venha ministrar os nossos corações por intermédio dessa mensagem aqui no canal. Peço a você que se inscreva por aqui, ative o sininho de notificações, compartilhe, comente os padrões aqui da plataforma. Quem quiser participar do clube de membros, conteúdo exclusivo para os membros do canal, é só clicar aqui embaixo do lado do botão de se inscrever. Tem um botãozinho escrito ali, torne-se membro do canal. É membro do canal, mais ou menos isso que está escrito. E aí você vai clicar ali e você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo para membros aqui do canal. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem nessa manhã de sexta-feira. A nossa meditação vai estar no texto de Isaías capítulo de número 39, versículo de 1 ao 8, diz assim: Então Isaías disse ao rei Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Disse, porém, Ezequias a Isaías: Boa é a palavra que o Senhor disseste. E disse mais: Porque haverá paz e segurança em meus dias. Irmãos, há momentos em que a vitória, as vitórias que recebemos, nos colocam em posição de vulnerabilidade. No caso aqui, Ezequias passou por isso. E aqui não foi um problema de fraqueza, foi um problema de excesso de confiança, sabe? Você recebe uma bênção e você começa a achar, não, agora ninguém me para, deixa a parte, eu sou um servão do Senhor, uma servona, né? Ezequias, ele foi curado, de maneira milagrosa por Deus, e ele comete um erro gravíssimo. Ele abre as portas da sua casa, do seu palácio, do seu reino, e por que não dizer do seu coração, para pessoas que não temiam ao Senhor. Claro que isso parecia ser algo tão simples, parecia ser até um gesto de hospitalidade, mas isso era uma brecha espiritual que trouxe consequências duradouras e eternas, uma consequência muito grande no mundo espiritual. Capítulo 39 do livro de Isaías relata o episódio em que o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, ele envia uma comitiva a Ezequias com um presente. E após saber ali que ele tinha se recuperado da doença que ele foi curado ali pelo Senhor, ele envia essa comitiva até Ezequias. Ezequias foi curado de uma doença grave, ele ora ao Senhor, o Senhor vai e cura. A gente conhece a história, Isaías capítulo 39, no início ali a Bíblia mostra isso, E Ezequias meio que se envaideceu, pela atenção, e assim, um ponto eu acho que é interessante, porque o inimigo nem sempre ele vai entrar no nosso coração, na nossa vida, através só de pecados, sabe? Sempre vai ser através de algo ruim, mas às vezes vai ser com coisas gentis, coisas sutis, coisas, eu diria até agradáveis, sabe? E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Eu não sei, você pode de repente não estar conseguindo enxergar isso na sua vida, como às vezes eu não consigo enxergar na minha, mas aí é a nossa oração: Senhor, se tem alguma coisa que está sendo agradável, que está sendo legal, que está sendo bom, mas que o inimigo está tomando conta através disso, me mostra, para eu fechar essa brecha, sabe? Porque assim, Ezequias, ele confiou tanto nos emissários da Babilônia, ele ficou tão à vontade que ele mostrou tudo. A Bíblia vai dizer, irmãos, ele mostrou tudo que havia na sua casa: tesouro, armas, utensílios. Ele perdeu o discernimento total. Ali foi como se ele dissesse assim: olha aqui tudo que eu tenho, olha tudo quem eu sou. Isso é um perigo. E aí vem o profeta Isaías com uma palavra dura, falando que tudo que ele mostrou seria levado para a Babilônia, tudo que ele mostrou seria levado cativo, e os descendentes dele, os filhos, os netos, os bisnetos, seriam servos no palácio do rei da Babilônia. Então assim, foi uma palavra muito dura, uma palavra difícil espiritualmente, falando.
E esse texto ele nos mostra a imprudência de Ezequias. Ao revelar aquilo que era um segredo, ao revelar aquilo que era santo, ao revelar aquilo que Deus confiou a ele, pra gente que não tem compromisso, não tinha compromisso nenhum com Deus. Que não tinha parte nenhuma com Deus, sabe? E quantas vezes nós, depois de conquistas espirituais, né, nós somos tentados a mostrar tudo, a abrir o coração, os segredos, as vitórias, os projetos, os planos. Meu irmão, minha irmã, eu vi isso essa semana e eu guardei. Ninguém inveja o que não sabe. Ninguém inveja o que não vê. As pessoas vão invejar aquilo que você está contando, aquilo que você está mostrando. Por que tomaram ódio de José? Porque ele contou o sonho. Ele contou o sonho. É claro que o Senhor tirou todo um propósito através disso, porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas ele passou um dobrado por aquilo, por conta daquilo. Às vezes não é nem necessário passar algumas situações. Mas nós passamos porque falamos, porque revelamos, né? Sem discernir quem está diante de nós. Ezequias deveria ter consultado ao Senhor. Então, ao invés disso, ele se deixou levar pela vaidade, pelo desejo de aprovação, pela diplomacia, né? Ser amiguinho de todo mundo vai desagradar alguém. Normalmente, quando a gente quer ser amiguinho de todo mundo, a gente desagrada ao Senhor, sabe? Era um perigo espiritual e hoje é um dos maiores perigos espirituais. É aquele ser amigo do mundo e amigo de Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. É o que a palavra fala. Mostrar o que Deus te deu, o que Deus está fazendo ao inimigo, vai trazer perdas irreversíveis. Então, cuidado. Quando Isaías revela que os filhos de Ezequias eles seriam cativos, a resposta de Ezequias foi bem fria e péssima. Ele fala assim, tudo bem, que bom, vai ter paz então nos meus dias. Ou seja, o problema não vai ser meu. Tô nem aí. Se o inimigo vier e conquistar e destruir depois, tá tudo certo, eu vou ter morrido mesmo, sabe? E essa negligência a gente tem que, até como pais, né, até como responsáveis por alguém, né? A gente tem que tomar muito cuidado, ministros, né, tendo ali uma função diante do Senhor, sabe? Foi uma atitude inconsequente de Ezequias, inconsequente. Então a gente entende aqui algumas coisas para a gente finalizar. Eu acho que fica muito claro nesse texto e a gente tem que aprender a ter discernimento. Acho que o que faltou aqui foi discernimento espiritual para Ezequias, porque nem todo presente é bênção, nem toda visita é de Deus. Pesquisa aí depois a visita de Amnon a Tamar, né? E aí vocês vão ver, nem toda visita é de Deus, nem todo presente é bênção, nem todo elogio é sincero. Não mesmo, né? Nem toda porta deve ser aberta, tem uns que devem ficar fechadas, para algumas pessoas principalmente. A gente não pode abrir a porta da nossa casa e do nosso coração. Ezequias foi um homem muito temente a Deus, mas nesse episódio ele falhou. E a falha dele comprometeu todo o futuro da sua linhagem. Então hoje o Senhor nos chama para discernirmos, para sermos cuidadosos. O que nós revelamos, para quem nós revelamos. Guarda o que é santo, proteja o que Deus te deu. A glória não é nossa, a bênção não é para exibir, não. É para Ele, é para glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia, nessa sexta-feira. Pai, Senhor Jesus.